Às vezes a pessoa no tempo corrido, ela não consegue assistir diretamente ou anotar, mas ela no dia a dia, no trabalho, vem aquelas interrogação no cérebro, né? As pessoas se interrogam como eu posso viver essa paz que Deus fala para a gente no meio de tanta tribulação, tantos acontecimentos de governo, de política, de tudo mais na Terra. Às vezes tem essas interrogação, né, irmão? Porque né, o irmão sai viajar aí, a cabeça fica ali funcionando 24 horas, né? Lança uma conversa para nós aqui que possa te iluminar. O irmão Arlindo sempre fala, que o irmão Arlindo falou, o irmão vai ser mais um abençoador amanhã participando da live, né? Vai estar nos abençoando, né? Eu não entendo isso aí. Eu estar aqui, no que eu estou multiplicando, entendeu? Muito bem, ótimo. Eu queria entender aí, no meu trabalho também, porque como é que eu posso ser abençoador no meu trabalho? Glória a Deus. Fazendo a minha obrigação certa, eu fazendo tudo certinho, eu já estou errado. Alguém vai ver algum erro. Isso é fato. Porque você tenta fazer tudo certo, só que alguém vai achar um erro. Né? Aí, de repente, aparece um mosquito de boi lá para apontar aquilo para você. E nem entende do seu serviço. Mais ou menos assim, né? Como é que eu posso ser abençoador? Como é que eu posso ser abençoador na minha família? Entendeu? E como é que eu posso ser abençoador aqui? Oh, glória! Louvado seja Deus! Estou falando, amém. Ai, que maravilha! Em relação aí à pergunta do irmão Serginho, bom, eu queria falar para ele que ele pegar no comecinho de Gênesis, né, quando Deus criou o homem, né, ele já criou o homem, né, com a bênção dele, né. Então, assim, a gente não precisa de outra bênção, né, e como assim, bênção familiar, bênção financeira, né, a gente já foi abençoado por Deus, né, completamente, com todo tipo de bênção, né, que o sistema hoje coloca, bênção financeira, bênção da prosperidade, né, essas coisas. E em relação a como é que ele vê, né, como é que ele pode estar abençoando a gente, né, se ele faz coisas erradas, né, pensando assim, irmão Serginho, você vai estar colocando, né, o fruto da árvore do conhecimento, né? Porque em relação a você abençoar nós, você está abençoando de qualquer forma, você errando e acertando. Você errando, você está abençoando a forma sua de errar, porque você está ensinando outras pessoas, entendeu? Você está tirando a sua dúvida de pensar, você está tirando, além de você estar tirando a sua dúvida, você está aprendendo e fazendo as outras pessoas aprenderem com você, entendeu? E você acertando, você está vendo a mudança, você está sendo a transformação na hora das pessoas olharem para você, entendeu? Então vamos supor, você agora falou assim, né, que você não vê você abençoando, né, porque você está errando. Mas você está procurando tirar essa dúvida, entendeu? Isso já é uma bênção. Já é uma transformação você tirar essa dúvida para conosco, entendeu? Para com as pessoas que estão aqui. Porque essa coisa pode ser uma coisa diferente para os outros. Essa diferença pode ser um caminho diferente para o outro. Pode ser um caminho que a pessoa lá vê de outra forma, entendeu? Onde você pode achar o seu caminho também. Entendeu? Então, você tirando a sua dúvida e fazendo a transformação na sua vida, isso já é uma bênção.
você já estando aqui, você já estando com a sua presença aqui. Amém? Alguém mais quer falar, irmãos, a respeito de como ser abençoador? Eu quero falar. Eu quero falar que eu fiquei muito feliz aí com a pergunta do irmão Serginho. O fato dele fazer essa pergunta, querer tirar a dúvida, ele já está sendo um abençoador, já mostra aí o abençoador que ele é, e ser abençoador é uma coisa muito boa quando a gente aprende, porque as pessoas entendem como ser abençoador, as pessoas que ficam só buscando ser abençoado, quando a gente fala em ser abençoador, eles entendem que é ficar no prejuízo, é não correr atrás de lucro, não é deixar o outro catar as coisas da gente e não fazer nada, e, no entanto, é totalmente diferente. Ser abençoador, você já vai para o seu trabalho, já com aquele coração puro, com aquela mente limpa, né? Você vai chegar lá, você vai ter situações, aí você vai tentar não entrar em atrito com aquilo lá. Se tiver algo que você possa fazer, está abençoando, você faz. Do contrário, você pega o seu serviço, no caso dele, o ônibus, pega o ônibus e vai fazer seu serviço, né? Se puder fazer algo para alguém, faça, se não, vai seguindo, você já está abençoando. Quando você achar que você vai ter um prejuízo ali com alguma coisa que estão falando, não vai, entendeu? Não vai, sai do certo e errado ali, não fica com aquilo lá, está errado, está certo, você não vai ter prejuízo nenhum, faça sempre o seu melhor, ajude sempre o outro, que você não terá prejuízo, você estará sempre abençoando, e abençoando automaticamente as suas bênçãos vêm. Uma pessoa, às vezes, ela faz uma guerra ali por causa de 100, 200 reais, por exemplo, com o irmão, porque ela quer ser abençoada ali, no entanto, quando ela consegue, faz aquela confusão, ela sai, dá 2 voltas, já fura o pneu do carro, essas coisas acontecem automaticamente. Não estou falando que você vai ser castigado, estou falando que o dia a dia seu ali, você vai percebendo as bênçãos que vem acontecendo com você. Você não precisa se desesperar em nada, é só ficar tranquilo, com o seu coração limpo em Deus, sabendo que Deus está com você, habita em você, que tudo já vai fluindo abençoadoramente. Amém, irmão? Amém. Eu vou falar um pouquinho também. Ô, irmão Serginho, que nem você tá falando, né? Eu trabalho... Deixa eu ver se tá ligado o microfone, tá? Eu trabalho num lugar que trabalha umas 50 pessoas ali dentro ali da loja. Eu sou mecânico de moto, né? Eu trabalho numa concessionária aqui em Bauru, da Honda. E eu costumo dizer, né, assim, de manhã cedo, sempre antes de eu sair daqui de casa, eu sempre peço para Deus me guiar no meu caminho aqui, e desde a hora que eu saio, né, para poder fazer algo por alguém, né, tanto no meu caminho, na hora que eu tô chegando até no meu trabalho, e depois que eu entro lá dentro. Às vezes acontecem umas situações, porque no dia de hoje as pessoas, elas não pensam, né, no próximo. É difícil um ou outro ali. As pessoas, elas buscam mais para si mesmo, né? Elas não estão mais esquentando a cabeça com a outra. Mas, assim, quando a gente tá com a mente de Deus, assim, do jeito que a gente do jeito que eu aprendi agora, como eu falei que eu fui liberto. Então, tudo que eu tô fazendo por alguém, eu sei que é da vontade de Deus, nem sempre, tipo assim, para minha casa, para o meu filho, para minha mulher, pro meu amigo,
pra uma pessoa que eu não conheço. Você tá na rua, tá indo ali. Às vezes eu conto umas histórias minhas que acontecem comigo. Uma vez aconteceu de eu estar ali no. Eu tava saindo do mercado. Bauru aqui tem muito mercado, esses mercados grandes, né? Atacadão, essas coisas. E eu tava saindo desse mercado, eu tava com um pouco de pressa. Tava eu, a minha esposa e o meu filho. E daí, tipo assim, eu tava olhando o movimento, porque eu sempre fico observando as coisas, né? Na minha visão ali, para mim poder fazer alguma coisa por alguém. Daí eu senti ali, tava vindo uma pessoa com uma mulher com um bebê no colo. E eu vi no olho do marido dela que algo de estranho estava acontecendo naquela hora ali. Daí a minha esposa falou: mas o que foi? O que está acontecendo? Porque a gente vive tantos anos com a esposa da gente que ela sabe até o que está acontecendo com a gente só de ver, né? E daí eu falei: não, tem alguma coisa acontecendo ali. Daí eu peguei e saí do meu carro, que estava ali do lado, né? Daí eu peguei e falei: ô amigo, o que aconteceu? O que tá havendo? Daí ele falou: nossa, não tem noção, cara. Eu esqueci, eu tranquei a porta do meu carro com a chave lá dentro. E, eu tinha que levar a nenê aqui no médico. Eu não lembro direito o que ele falou para mim, alguma coisa que ele tinha que estar lá naquele horário. Daí eu pensei assim, né, o que eu faço? Falei: vamos tentar abrir esse carro. Eu falei para ele: vai atrás de um barbante aí que nós vamos abrir esse carro agora. Daí ele correu lá no mercado, lá, veio com o barbante. O carro era um Uno. Daí, ó, eu vou falar um negócio para você. Eu não sou chaveiro, nunca fiz isso assim. Já tentei fazer, consegui, mas naquele momento ali que eu fui fazer, olha, sem brincadeira nenhuma, eu acho que demorou, acho que uns 5 minutos, de 3 a 5 minutos, eu consegui abrir o carro do cara. Mas você não tem noção a alegria dessa mãe e dele na hora ali que eu abri o carro. Eu, sei lá, como a gente fala, né? A gente tem mente de Deus, sei lá, eu abri com muita facilidade o carro, sabe? Assim, eu fui ali, falei: Deus, vai me guiando aqui. E daí abri. E ele falou: ô irmão, quanto que foi esse serviço seu aqui? Eu falei: acha, imagina, pelo amor de Deus, isso aqui foi para mim foi muito gratificante eu ter feito isso daqui. E nossa, abraçou eu, mas virou uma coisa de louco ali. Eu peguei, entrei dentro do carro, cara, você não tem noção, na hora que eu tava indo embora, eu cheguei até a ficar emocionado na hora. Daí eu peguei e falei até nesse dia eu tava indo na casa do Arlindo até, o Arlindo até lembra desse dia. Eu peguei e falei para ele o que tinha acontecido, tudo. Mas eu sei lá, libera uma coisa dentro do corpo da gente, de você ter feito algo por alguém. Isso tipo assim, uma das coisas que aconteceu comigo. Sempre acontece, eu peço para Deus: Deus, me guia em alguma coisa, me guia em alguma coisa que eu tenho que fazer. Que nem no caso do serviço que você falou aí. Eu saio daqui de casa também, às vezes a gente fica preocupado, né? Porque o meu serviço, você entra lá, você não sabe como vai ser seu dia. Se vai ser bom, se vai ter aquela... Você só trabalha sob pressão, né? Sob pressão. Não tem como não ser sob pressão quando a gente faz alguma coisa ali que envolve um monte de gente. E então eu falo para Deus me guiar, né, para mim não ficar nervoso. Na hora vem aquele nervoso ali, mas daí você bota na cabeça, você pensa ali, né, que se fosse Jesus, o que ele ia fazer nesse momento agora? Então nessa hora que eu falo isso para mim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então às vezes a pessoa tá ali, ela fala: mas esse Ademir tá louco. Eu nunca vi um negócio desse. Eu tô, tipo assim, tirando vantagem sobre ele. E ele, calmo, dá risada ainda da situação. Então, então você vê que Deus, depois que eu descobri como que Deus tem que me usar
o meu corpo, o meu olhar, o que eu tenho que fazer, ó, eu vou falar para você, a minha vida mudou totalmente, eu sou outra pessoa, entendeu? Eu tenho situações na minha vida que às vezes às vezes não, a gente quer ser Cristo para a pessoa, mas às vezes a gente não consegue, mas o interior da mente da gente tá ali, te martelando ali para você fazer alguma coisa, né? É desse jeito. Mas é isso aí, irmão Serginho. Pega o seu ônibus aí e, sei lá, surgiu uma oportunidade de você ser Cristo ali na hora ali, deixar Deus usar você ali para algo ali, porque eu vejo que você tem um coração muito bom, e é precioso para Deus, como todos aqui no grupo, né? Todo mundo tem essa oportunidade durante o dia. E é isso aí, é o que eu tenho para falar para você, irmão Serginho, como para todos aí, né? Eu falo pouco, né? Mas também quando fala, não para. E sempre os irmãos tá ali, estão vendo o WhatsApp, fazendo as coisinhas ali, mas sempre eu vou ali, dou uma olhadinha. Como o irmão Arlindo, às vezes o negócio tá ali, mas durante o dia eu vejo, às vezes não dá para ele entrar. A gente tem um tempo para dar uma olhada ali, mas a gente tem que ter o amor, né? Ter o amor é aquilo, né, irmão? O amor sempre vai vencer. Ele nunca ele vai ficar derrotado. Nunca. É isso aí. Amém. Quer falar, irmão Serginho? Pode falar. Rapidinho, só o comentário dos dois irmãos. A irmã Cileide estava falando, a gente vê, eu vejo Deus em tudo, irmão, nas mínimas coisas que as pessoas não dão importância, não dão valor, e eu consigo ver, né? Não consegui sentir ainda, mas consegui ver. Você não vai sentir nunca. E então, irmã Cileide, é isso aí, a irmã estava no comentário que a irmã fez, eu consigo ver, nas mínimas coisas, assim. As pessoas, às vezes, não veem, né? Não se importam, não conseguem por causa da correria do dia a dia, mas eu, graças a Deus, eu consigo ver. Eu foco naquilo ali e falo, puxa, Deus está ali, né? E também do irmão Gregório, o Ademir Gregório, ele falou agora a respeito do coração bom e fazer a boa obra, conseguiu ajudar e ele nunca fez aquilo e Deus deu a graça de poder conseguir fazer, abrir o carro rapidinho, que sabe melhor que todo mundo da necessidade, né? E deu essa alegria pro irmão, que é uma alegria pra gente, né? Quando a gente consegue só de dar uma informação, né? E a pessoa captou e conseguiu chegar, já é legal, né? É isso que eu queria só comentar sobre isso. E também como que o irmão falou, de coração bom, né? Aí eu tenho uma dúvida, né? Porque eu já ouvi há uns dias atrás aí, Deus se importa? Que a base eu creio que a base da graça do Filho de Deus é o amor. O amor a gente sabe que constrói, é uma frase, né? O amor constrói, né? Pessoas confundem, né, o amor, mas o amor de Deus, ele é a graça dele, né? Entendeu? Não tem amor que vai se comparar a isso. A morte de Jesus na cruz não vai comparar nunca esse amor. Nenhum amor, né? Mas Deus se importa com esse amor? Porque tem gente que faz o mal, hein? Faz muito mal, né? O cara sai para roubar, aí a mãe fala, vai com Deus, meu filho. Entendeu? Já ouvi isso. Ô, meu filho, Deus te guarde. É a mãe? Vai fazer o quê? Né? Mas Deus se importa com isso? Né? Era só isso aí também. É umas duvidazinhas que vão aparecendo. Mas eu prefiro acreditar que Deus está na bondade e não na ruindade, né? Na maldade. Amém, irmão Serginho. Vamos deixar a Elma falar e em seguida o Bruno, tá? Então, eu queria falar um pouquinho sobre o abençoador. Na minha concepção, eu aprendi que o abençoador, ele começa já se abençoando, sendo um abençoador para si mesmo. Por quê? Quando eu me vejo, eu começo a cuidar de mim, outras pessoas vão sentir esse reflexo
porque eu vou me tornar uma pessoa melhor. E eu me tornando uma pessoa melhor, eu vou alegrar, eu vou estar ajudando as outras pessoas, eu vou estar abençoando até o dia das outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho essa personalidade, minha família é assim, eu também sou essa pessoa grossa, ignorante, essa pessoa que não leva desaforo para casa. Aí, quando você começa a se abençoar, você começa a se permitir mudar. Não, eu vou ser uma pessoa que vou ser mais tolerante, vou ser mais educado, vou demonstrar mais amor, porque muitas vezes a gente não é educado para ser um abençoador, né? Desde pequeno a gente não é educado para abençoar, a gente é educado para não levar desaforo para casa, né? E aí quando você começa por dentro de si mesmo, a ser um abençoador, peraí, eu vou ser um abençoador de mim mesmo, porque tem pessoas que abençoam os outros, mas elas são um carrasco com elas mesmas. Então, dentro delas, estão assim, tá uma bagunça, uma sujeira. E aí ela começa a fazer uma limpeza dentro de si e começa a melhorar aspectos. Aí, quando você chega perto de uma pessoa, você dá um sorriso, você já foi uma abençoadora daquele dia, porque um sorriso, ele muda. Um olhar, gente, o nosso corpo, os nossos olhos, o nosso sorriso, a nossa fisionomia, um abraço, isso às vezes vale mais do que palavras. Então, se eu fecho a cara, talvez eu vou machucar alguém, mas se eu dou um sorriso, eu vou alegrar o dia de alguém. Então, ser abençoador é algo natural que tem que estar saindo, brotando de dentro para fora. Então, eu vou olhar para o meu esposo, eu vou dar ele um bom dia, eu vou dar um beijo nele, eu vou dar um abraço nele, eu vou sair lá fora, eu vou ver o porteiro, quem for, o motorista, né, o mecânico da minha moto, quem for, eu vou estar dando um bom dia, como é que está, tudo bem, a família está bem, vou dar atenção automaticamente. Isso é uma coisa que acontece, irmão Serginho, natural, é algo que, sabe, você tem um cuidado com a natureza, você entende o respeito que você tem que ter por ela, porque ali é o poder de Deus, então você também é um abençoador. E a gente vai tornando isso algo natural na nossa vida. E quando a gente vai olhar ao nosso redor a gente já começou a mudar o aspecto, né? A gente começa a falar de uma maneira mais otimista. Um abençoador, ele não reclama, ele não é aquela pessoa que fica reclamando da vida, murmurando. Ele é grato. E eu falo por mim, porque é o que está acontecendo comigo, né? Porque a pessoa ela está tão cansada de ouvir coisas ruins, de ter uma conversa com pessoas reclamando, que ela fica querendo ouvir uma coisa abençoadora, uma palavra abençoadora, né? E é isso, eu penso dessa forma, eu acho que é um DNA, e sendo um DNA, eu vejo que aí Deus te dá uma missão, que é onde o irmão Ademir falou. Deus começa a colocar pessoas que precisam ser abençoadas. Por quê? Porque ele já sabe que você tem um coração abençoador, ele já sabe que você tem no seu DNA o DNA de um abençoador. Aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar pessoas, situações para você ser um abençoador na vida dela. É isso. Deus abençoe os irmãos por eu ter falado. Maravilha, irmã Elma, que maravilha de entendimento. Irmão Bruno Henrique Fernandes. O Arlindo, não sei se fosse só eu notei, né? Mas estão tendo duas linhas de raciocínio, né? Assim, uma o irmão Serginho falou, né? De abençoador, né? Ele gostaria de entender, né? Como que ele estaria ali abençoando, né? Esse raciocínio dele, essa dúvida dele, e a outra da vontade de Deus na vida das pessoas, entendeu? Então, eu acho que está tendo duas linhas de raciocínios, uma da vontade de Deus e a outra da pessoa entender como é que ela estaria sendo abençoador.
Essas duas linhas de raciocínio. Porém, ambas, eu acho assim, estão juntas, né? Mas, porém, teria um entendimento assim de um e de outro, né? Precisaria estar estudando assim para entender. Eu acho que isso aí daria muita ênfase em a pessoa saber o que é um e o que é o outro. Muito bom, irmão Bruno. Bom mesmo. E quem mais quer falar sobre o abençoador aí? Depois a gente pode falar um pouquinho da vontade de Deus também. Eu vou acrescentar só mais uma coisinha. Às vezes a pessoa, não só que Deus coloca a pessoa, mas a partir do momento que a gente acorda, que a gente vai para o trabalho, você já vai encontrando ali, o tempo todo as pessoas encontram pessoas que você pode abençoar, só que muitas vezes as pessoas elas não enxergam. No meu caso, eu nunca passo em algum lugar olhando os acontecimentos, achando, não tenho nada com isso. Uma vez, como eu sempre falo, uma vez passou em frente aos meus olhos, eu já me sinto responsável por aquela situação. Eu sempre digo, não somos culpados de nada, mas somos responsáveis. O que o abençoador carrega mais, o mais forte no abençoador é a responsabilidade. O abençoador ele é uma pessoa totalmente responsável. Então, as situações surgem a todo momento. Então, você assumindo as suas responsabilidades, você já sai abençoando a cada pessoa, a cada encontro, a cada acontecimento. Você é responsável por tudo. E o que faz as pessoas que ficam, a diferença das pessoas que só querem ser abençoado, eles tiram totalmente a responsabilidade deles. Eles estão sempre culpando o colega de trabalho, o chefe, o governo. Ele é sempre vítima. O abençoador, ele deixa totalmente de ser vítima e assume a sua responsabilidade. Então, o abençoador, ele é responsável, o irmão que só procura a bênção, ele tira total responsabilidade dele. Há sempre um culpado. Entendam a diferença disso, meus queridos irmãos. Seja um abençoador, seja responsável, para de vitimismo. Você é um ser abençoado, Deus habita em você, você é muito forte, você é responsável por cada situação, por cada atitude. Amém? Aí que está a diferença de um abençoador, é aquele que assume a responsabilidade, e de um ser que precisa ser abençoado, ele vitimiza. A responsabilidade é sempre dos outros. Oh, glória, irmãos. Oh, glória a Deus. Olha que família abençoadora, viu, irmão Serginho? Por isso que eu falo, você vem para nos abençoar, irmãos. Você assume a sua responsabilidade, chega e fala assim, olha, eu preciso entender isso. E aí? Se tornou um abençoador. Por quê? Você está assumindo a responsabilidade de querer aprender, de querer viver isso. Então, todo abençoador é aquele que assume responsabilidade. Aí você vai perguntar, mas onde está isso na Bíblia, irmão Arlindo? Quer ver na Bíblia? Querem ver isso na Bíblia, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Vamos lá. Vamos ler uma história aqui para que os irmãos entendam o que é ser um abençoador e o que é se vitimizar. Você já percebe no ato, irmãos, quem entendeu Deus e quem não entendeu, só no falar da pessoa você já percebe isso no ato. É fato que você entende, olha, essa pessoa aqui entendeu Deus, ele está na árvore da vida. Só na conversa você entende. Porque se a pessoa começa a se vitimizar, tudo é culpa dos outros, tudo é problema, são os outros lá fora, nada sou eu sou certinho, eu faço tudo certo, os outros fazem tudo errado, pode falar, esse aí não entendeu Deus ainda. Esse se vitimiza, ele não assume a responsabilidade dele. Então, no Atos 27, vamos fazer uma leitura rápida aqui por causa do tempo. Atos 27. Então, aqui tem uma história para você entender o que é a posição de um abençoador. Olha, quando chegou a hora,
zarpamos para a Itália. Então, aqui nós sabemos que o Paulo está sendo levado para a Itália como prisioneiro, né? Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano, chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos no navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio mostrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguimos por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias, e depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Quínito, por causa dos ventos contrários. Atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos. Perto da cidade de Lazeia, havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial, encarregado dos prisioneiros, deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E, uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Então preste atenção aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, ele senta para conversar com os comandantes do navio, e ele disse a eles assim: olha, senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. Então mostra aqui para nós, irmãos, que os homens do certo e do errado, eles acham que eles têm mais razão do que a palavra que vem de Deus. Eles diziam assim, irmão, quem que é o Paulo? O Paulo, ele é um teólogo, né? Não tem nada a ver, não conhece nada de navio. Nós somos aqui da área, nós sabemos o que estamos fazendo. Então, vamos dar mais ouvido a esse povo que é da área do que uma palavra que vem de Deus. E aí, vamos ver o que acontece. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensavam que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste,
soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde, com muito custo, conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então, os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso, baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvido no princípio, e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida, pois ontem à noite um anjo de Deus a quem pertenço, preste atenção na fala do Paulo, um Deus a quem pertenço, tá? Eu pertenço a Deus e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Então, nota isso aqui, irmãos. Onde que tem um abençoador, a coisa flui. Desse barco aqui, estavam todos eles desesperançados, desse navio aqui. Eles viram que toda a capacidade humana deles, todo o conhecimento deles, toda a ciência deles, tudo que eles tinham de material, tudo que eles tinham em mãos ali, não serviu para nada. Isso não ajudaria eles em nada. Só que nós também temos que ter essa mesma consciência, irmãos. O meu certo e o meu errado não serve para nada. Eu tenho que ouvir Deus. Por isso que a árvore do certo e do errado, ela é inimiga do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele não vive pelo certo e pelo errado, ele vive por Deus. Aí eu pergunto para você, era certo esses homens ter viajado? Na concepção deles era. Eles tinham a experiência de viagem, eles tinham o entendimento do assunto que eles estavam tratando. Eles eram experientes, eram comandantes que viajavam muitos anos, tinham muito conhecimento. Então era certo eles ter pego o navio e saído. Para eles era. Mas o Paulo chega e fala, olha, se vocês saírem, vai acontecer isso. Eles não deram ouvidos, né? Eles não deram ouvido à voz de Deus. Eles foram por aquilo que eles tinham de certo e de errado. Então, um abençoador, irmãos,
Ele poderia dizer assim, olha, agora é problema de vocês deveriam ter me ouvido lá, vocês não ouviram, agora o problema é de vocês. Não quero nem saber mais, eu lavo minhas mãos, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso aqui. O problema foi de vocês, a responsabilidade é de vocês agora, entendeu? Mas não, ele assume a responsabilidade. Ele diz assim para eles, olha, não tenha medo. Não é, eu estive com Deus a quem eu pertenço. E as palavras desse Deus a quem eu pertenço são palavras de ânimo, são palavras de bênção. Ele está dizendo aqui para nós, ele me disse que ninguém vai se perder, porque é necessário que eu me apresente lá em Roma. E porque é necessário que eu me apresente lá em Roma, eu assumo a responsabilidade da vida de todos vocês. Então ninguém vai se perder. E aí é dito assim no versículo 27, por volta da meia-noite, na 14ª noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que, se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas da praia. Por isso, lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram os barcos salva-vidas, na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial do comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco, salva-vidas, e o deixaram à deriva. Você vê que diferença, né, irmãos? A primeira vez que Paulo fala assim, olha, vocês não deveriam ir, não devem ir, tá? Senão vocês vão perder. Eles não deram nem ouvido. Na segunda vez que Paulo fala com eles, ele fala assim, olha, se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Olha como que mudou a concepção, como mudou o entendimento dessas pessoas, como que agora eles obedecem, né? De repente, passa ali 12, 15 dias depois, eles já estão totalmente com entendimento diferenciado. Esse Paulo é um abençoador. Nós temos que ouvir o que ele fala, né? Então, os soldados cortam as cordas do barco, do barco salva-vidas e deixam a deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentaram há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora, para seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu-o em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. 276. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Olha só, irmãos. Esse capítulo tem ensinamentos tremendos para nós aqui. Mas não é o caso da gente estar falando isso aqui agora. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então, cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois, afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela da frente e foram rumo à praia.
mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Olha o que é a vida de um abençoador, irmãos. Olha o que é. O abençoador, ele salva 276 almas de tempestades. O abençoador, ele revela Deus. Por isso que a gente insiste tanto em falar para os irmãos, nós somos abençoadores. Nós não necessitamos de ser abençoados. Por isso você vê, a gente fala, ô abençoador. Mas, igual a irmã Cileide estava dizendo, a grande maioria das pessoas, irmãos, eles enxergam Deus como se Deus ele fosse um servo do homem. A grande maioria enxerga em Deus uma oportunidade. Então, o homem, ele entendeu que existe um divino, para que desse divino ele possa usufruir. Então, o contrário da natureza que Deus nos criou é o homem que quer desfrutar, que vive para desfrutar. Por que isso é contrário à nossa natureza? Porque nós somos frutificadores e não desfrutadores. Então, para que o mundo comece a andar, a fluir, a dar certo, irmãos, o que acontece? Alguém tem que dar o fruto para que os outros possam comer. E você vê isso na vida do apóstolo Paulo aqui nessa passagem do capítulo 27. Ele se coloca responsável pela vida de 276 pessoas. E ele diz, olha, nenhum fio do cabelo de vocês vão se perder. O navio não vai ter jeito, a carga não vai ter jeito. Por que não vai ter jeito? Porque quando Deus falou, vocês não quiseram ouvir, vocês quiseram optar pelo teu certo e pelo teu errado, vocês quiseram viver do seu conhecimento humano. E isso na Bíblia é mostrado várias vezes, irmãos, que o conhecimento humano ele é totalmente inimigo do conhecimento de Deus, ele é contrário ao conhecimento de Deus. Por isso nós precisamos muito de conhecer a Deus, de entender Deus e de saber como Deus trabalha. Então, se você pegar a Bíblia, para estudar a Bíblia, na visão, na ótica de compreender as histórias, ou de entender sobre regras, normas, leis, conduta, você não entende Deus. Mas se você pegar a Bíblia com uma ótica de olhar para aquela história e buscar compreender o que Deus fala a respeito dele e a respeito de nós, aí você vai compreender Deus. Aí você vai entender a natureza de Deus, a vontade de Deus. Porque se você toma as escrituras de forma errada, você vai viver errado. Entendeu? Você não vai viver o reino. Você pode ser muitas coisas, menos ser reinado por esse espírito, por esse entendimento. Então, o que a gente faz aqui, irmãos? Aqui a gente estuda para a gente aprender a ser reinado pelo entendimento de Deus, e não pelo nosso entendimento mais. Não pelo nosso certo, não pelo nosso errado. Então, a gente não está preocupado aqui com o teu acerto ou o teu erro. E ninguém está preocupado se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado. Mas, irmão Orlindo, se a pessoa estiver fazendo errado, que continue fazendo errado. Mas não tem problema, irmão Orlindo? Não, nenhum. Por quê? No nosso errado,
ela pode estar certo no certo dela. Aquilo que é errado para mim pode não ser errado para a Creuza, pode não ser errado para o Serginho. Então, em tudo que nós fazemos, irmãos, a única coisa que importa não é o resultado. Isso não importa, o resultado não importa. Deus não quer resultado de ninguém, não quer. O que Deus quer? Ele quer que você aprenda a apreciar o processo. Só isso que Deus quer. O resultado para Deus não importa. Mas Deus, eu estou fazendo aqui para garantir o meu certo. Ele fala assim, não, você não vai ser certo nunca, você não vai garantir o teu certo nunca. Mas Deus, o fulano está errado. Não, o fulano nunca vai estar errado. Nunca vai estar errado. Porque o certo e o errado para Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. É duro a gente ouvir isso, né, irmãos? Porque a religião tentou cravar isso na nossa cabeça, nos escravizando no certo deles, né? Então, a religião dizia, não vá comemorar com o teu filho o aniversário dele, porque isso está errado. O certo é você ir para a igreja e deixa a sua família de lado para o diabo tomar conta deles. Você tem que tomar conta dos filhos de Deus, porque o teu filho não é filho de Deus, você não tem que cuidar dele. Entendeu? Você não tem que amá-lo, você não tem que honrá-lo, você não tem que estar do lado dele quando ele precisar, não. Se ele estiver precisando de alguma coisa, deixa ele lá que Deus toma conta. Mas que Deus está tomando conta dele lá? Isso a religião dizia, porque o certo é isso. Então, irmãos, esse certo aí não é o certo de Deus. Se eu não entender que o certo, que o que Deus quer, o que Deus o que é a vontade de Deus é a comunhão, é a família. Então, como que eu vou entender Deus? Eu vou entender Deus no meu filho. E Deus vai entender, e o meu filho vai entender Deus na relação que eu tenho com ele. O que seria mais certo? Mais certo pela religião não era o mais certo para Deus. Então, a religião, ela não representa o certo de Deus, irmão. Eu não represento o certo de Deus. A única coisa que representa o certo de Deus é o quê? É o Espírito dele. É a vida que está em mim. Esse é o certo de Deus. Por isso, nós devemos viver a árvore da vida. O certo e o errado não representam Deus. Eu posso estar fazendo tudo certo, mas o meu tudo certo pode ser a minha desgraça, irmão. Pode ser aquilo que está me tirando da comunhão com o meu Deus. Porque eu, no meu tudo certo, eu ignoro as pessoas, eu maltrato as pessoas, eu ignoro a família, eu maltrato a família, não revelo Deus no meu tudo certo. Querendo fazer o certo, para revelar Deus, eu estou fazendo o errado. E aí, como é que fica? O resultado importa? Não, nada importa. A única coisa que importa é o processo. Por isso, a irmã Cileide, ela abre a boca e diz com todas as palavras, irmãos, eu não tenho culpa, mas eu sou responsável. O Paulo tinha culpa deles ter saído lá na hora errada, irmão? Ele tentou avisar. Ele tinha culpa daquele navio estar naquele local? Nenhuma. Ele abriu mão da responsabilidade dele em algum momento? Nunca abriu mão da responsabilidade dele. Ele dizia, olha, quem é de Deus aqui? Quem é o representante de Deus aqui? Quem é o filho de Deus? Quem que pertence a Deus aqui? Quem que entendeu que pertence a Deus aqui? Sou eu. Então, meus amados irmãos, ouçam-me agora. O Deus a quem eu pertenço falou comigo nessa noite. A quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Porque eu pertenço a Ele. Eu não tenho dúvida de que eu sou um Cristo aqui. Não tenho dúvida nenhuma. Ah, Maurindo, você não pode dizer isso, porque nós não somos Cristo. Essa é tudo que o diabo quer que você pense, irmãos. Que você entenda que você não é quem você é. Porque quando é dito para você que você não é quem você está buscando ser quem você não é. Então, se você não é de Deus, como é que você será de Deus?
Quando é que você será de Deus se você não for agora, se você não foi de Deus na sua origem, quando é que você será? Nunca mais. Se não foi na origem, nunca mais será. Então não tem como. Se você não for de Deus na sua origem, se você não foi gerado por Deus, então, meu irmão, não tem jeito para você não. Pode esquecer, pode abandonar tudo. Mas se você é de Deus, gerado por Deus, a sua origem é de Deus, então você nasceu para dar certo. Você é a coisa mais certa de Deus. No local onde Ele te colocar, você é o abençoador. Não que os outros não sejam, tá, irmãos? Os outros também são abençoadores, porém eles não entendem que são. Então eles vivem como se não fossem. Eles vivem como se não fossem, mas eles são de Deus também. Então, na origem, Deus, primeira coisa que Deus faz com o homem, ele abençoa. Porque ele jamais criaria algo que não fosse o quê? Abençoado. Deus não criaria algo que não fosse abençoado. Ele não criaria algo para que lá na frente a pessoa decidisse se queria a bênção ou não. Se ela viveria um abençoador ou não. É na criação, irmãos. Deus, ele faz tudo na criação. É o falar de Deus que gera. Então, necessidades. Quando Deus vai criar necessidade, ele cria primeiro necessidade para depois vir com a solução? Não. Primeiro Deus cria o quê? A solução. Ele cria a solução e fala assim, agora, para o meu filho aprender o processo, que está tudo pronto, eu tenho que dar ao meu filho o quê? A necessidade. Então, a necessidade é a maior bênção de Deus para nós. Essa é a maior bênção de Deus para nós, a necessidade. É na necessidade que nós revelamos. Entendeu, irmãos? Na bênção você não revela. Você só revela na necessidade. Então, que hora que eu vou me revelar que eu sou um filho de Deus? A hora que tiver tudo correndo certinho, eu vou revelar que eu sou filho de Deus? Ô, irmão, agora eu estou na bênção. Agora eu estou aposentado, agora eu comprei meu carro, agora eu estou com a minha casa certinha, agora eu não preciso mais ir trabalhar, é só ir na padaria de manhã cedo comprar o meu pão, agora eu estou revelando Deus. Não, irmão. Deus, ele vai ser revelado na hora que alguém precisar, na necessidade. Então, tem uma história que Jesus conta assim, ele gera uma necessidade de um homem que apanhou dos bandidos e está lá caído no chão. Uma necessidade. Agora eu vou ver quem que é filho aqui. Eu vou mostrar para vocês quem que é filho. Primeira pessoa que passa, o pastor. Ah, mas o pastor olha e fala assim, não, eu estou atrasado para o culto, não tem como fazer nada. Meu negócio é ser de Deus, eu vou para a igreja, eu vou cultuar, porque eu tenho que ser de Deus. Aí passa o ministro do louvor lá, né? Olhou também, poxa vida, se o pastor passou, não fez nada, eu que sou ministro de louvor, eu tenho muito menos responsabilidade. Não tem responsabilidade nenhuma sobre esse ladrão aí. Quem mandou ele não fazer o certo? Não é verdade? Quem mandou ele estar na hora errada, no lugar errado? Olha o certo e o errado, quando ele entra em tudo na vida das pessoas, tá, irmãos? Mas passou um que não tinha nada a ver com a igreja, não estava indo para o culto, talvez ele estava indo para uma festa, né? Mas não estava indo para o culto, não ia cantar no louvor. Ele olha e fala assim, não, eu vou cuidar desse aqui, porque isso aqui é responsabilidade minha. Põe ele no ombro, põe no jumentinho, leva na hospedaria. Fala, olha, trata desse homem aqui como se fosse tratar de mim mesmo. Toma aqui uma grana, se não der essa grana aqui, se for pouco, quando eu voltar aqui, eu te pago o que restou, o que você gastou, mas a responsabilidade é minha. Então, quem que é o abençoador? Jesus está dizendo, quem que é o abençoador, irmãos? É o pastor que estava preocupado com o horário do culto? É o irmão que canta no louvor, dizendo, irmão, levanta a mão agora, receba a bênção de Deus. É esse que é o abençoador? Ou é aquele que meteu a mão na massa lá e foi lá e falou, a responsabilidade é minha? Quem que é o abençoador? Amém, irmão?
Entende aí? Vamos entendendo aí o que é ser um abençoador. O abençoador, ele está correndo risco toda hora, ele está assumindo a responsabilidade o tempo todo. Ele não importa com o certo e com o errado de ninguém, irmão. Nenhum abençoador importa com o certo e o errado de alguém. Não importa. Entendeu? Porque Deus não importa com o certo e o errado. Só que foi mostrado para nós o tempo todo que Deus, ele só estava preocupado com o quê? Tô nem aí com a sua vida, não é? Deus não tá nem aí com a minha vida, desde que eu faço o que é certo, aí ele se interessa por mim. Então foi mostrado para mim um pai corrupto, pior que os corruptos do Brasil. Esse era o Deus que era apresentado para nós. Porque se Deus me abençoar porque eu faço o que é certo, ele é corrupto, irmãos. E se Deus não me abençoar porque eu faço o que é errado, ele continua sendo corrupto. Entendeu? Só um pai que é fiel, ele não importa com o certo e o errado da sua família. Ele abençoa de qualquer forma, estando certo ou estando errado, porque é o DNA dele, é o que ele é. Então Deus, ele não pode fazer o que ele não é. Ele não pode dar para nós uma palavra que ele não é. Ele não pode dar um entendimento que não seja ele. Ele não pode se manifestar de uma forma que não seja ele. Por isso ele se manifesta com amor, porque ele é amor. Amém, então, irmãos. Pode falar vocês aí agora. A irmã Cileide pediu a palavra. Maravilha, gente. Eita, glória. Eu só quero complementar nesse quesito aí, que todos são abençoadores, né? Mas eles muitas vezes não entendem, né? E no caso, eu plantei um pezinho, abençoei meu quintal plantando um pezinho de acerola. E agora eu saio no quintal, o pezinho de acerola me abençoa carregadinho de frutinha. Eu encontrei 2 cachorrinhas abandonadas, eu abençoei elas, trazendo, cuidando. Hoje elas me abençoam, que eu saio lá, elas me recebem com um sorriso, porque meus cachorros sorriem. E então, assim, todos são abençoadores, mas às vezes não tem consciência disso, né? E quando vai tendo consciência, vive melhor e mais feliz, né? Mas a questão que eu quero dizer agora é a segunda pergunta, dúvida do irmão Serginho sobre, mas Deus se importa? Deus se importa com isso ou com aquilo? Sim, Deus, ele não faz diferença de ninguém, de nada, não faz separação de ninguém, ele não dá prioridade para ninguém, conforme as pessoas pensam, mas ele dá a mesma ferramenta para todos. No caso, o irmão Serginho, ele fala assim, minha mente isso, minha mente não sei o quê. Isso não é verdade. O irmão Arlindo é mais inteligente que o irmão Serginho, eu não sou mais inteligente que a irmã Elma. Então, Deus, ele não faz diferença, ele dá a mesma ferramenta para todos. Porém, muitas vezes as pessoas não conseguem usar essa ferramenta, porque o cérebro é uma ferramenta que eu falo que é a maior maravilha que Deus deu para a gente. Então, a gente tem que usar o próprio cérebro para dominar o próprio cérebro. Então, isso é um trabalho individual, né? Um encontro da pessoa, né? Muitas vezes eu digo, que nem o irmão Serginho, o mesmo cérebro e a inteligência deu, a questão é a forma que a pessoa foca nesse uso dessa ferramenta. No que nem uma vez eu dei um exemplo para a irmã Elma e para a irmã Isa, de uma situação, falei, porque elas estavam falando sobre, Deus faz diferença, dá uma coisa melhor para outra. Não, o sol brilha para todos, a chuva vem para todos, não faz diferença. E eu usei o exemplo assim, Deus pega, dá uma máquina de costura para a Elma, para a irmã Clarice e para a Isa, a mesma máquina, só que daí a irmã Elma fala assim, deixa a máquina lá no cano. A Isa fala, essa máquina... vou vender e usar o dinheiro. A irmã Clarice fala, vou fazer uma fábrica de roupa. Então, o resultado, Deus deu a mesma ferramenta, porém, cada uma usou a ferramenta de uma forma, porém, vai colher resultados diferentes, né? Ninguém há de tacar uma bolinha vermelha na parede e receber ela verde. Você está com a bolinha vermelha, ela retorna vermelha.
E a força que você tacar na parede, ela vai retornar. Isso não é castigo nem nada, isso é o que Deus já deixou preparado para a gente. A nossa responsabilidade em tudo, a responsabilidade nessa máquina de costura vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Amém. Irmão Sérgio, tem mais alguma outra pergunta, alguma outra dúvida aí? Porque se você tiver, você é nossa prioridade, irmão. Hoje o Senhor é o abençoador nosso. Bom, Arlindo, vai surgindo várias dúvidas, mas o tempo não está me ajudando muito, não. Hoje, né? Hoje o tempo não está me ajudando muito, não. Mas eu estou começando a compreender bem isso aí. O irmão respondeu para mim, foi falado aí na leitura, quem está certo, quem está errado, e que Deus, sobre a importância de Deus ser certo com todos, né? Não faz diferença para Deus. É tudo a mesma coisa, né? Quem está certo, quem está errado, ele não analisa dessa forma, né? Porque ele estaria vivendo a vida, a árvore do certo e do errado. Então, a gente tem que viver a árvore da vida e praticar como uma árvore de vida, né? Certo? Vamos lá, irmão, deixa o pessoal falar aí. Que maravilha, irmão Sérgio. Já pensou Deus fala assim para nós, olha, eu não quero que vocês vivam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porém eu vou viver do conhecimento do bem e do mal. Mas vocês não. Já pensou que Deus era esse, irmão? Deus é esse que é apresentado para nós, ele fala para vocês, vocês não façam isso, mas eu faço. Eu faço porque quem manda sou eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Irmã Daniele, bom dia. Pode falar, minha querida, abre o microfone aí e fala. Tá ruim de abrir. Qual a parte da Bíblia? Porque eu cheguei 10 horas. Vocês estão lendo. Eu vou meditar mais em casa. Tá, nós lemos em Atos dos Apóstolos o capítulo 27 inteiro, uma leitura bem rápida ali, nós não explicamos todos os versículos não, é só para a gente ter uma ideia do que é ser um abençoador. Tá bom, não, mas eu já entendi já na parte do Paulo, né, que Paulo teve responsabilidade com bastante gente, né, e eu também já tive, já teve uma época aí que teve uma pessoa, estava precisando de ajuda, eu também tive responsabilidade, entendeu? Essa parte eu entendi. Tá bom? Tá bom, minha irmã, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por você ter vindo aí nos abençoar. Graça e paz. Quem quer falar, irmãos? Finalzinho aí de todo mundo aí tá liberado, um após o outro, para dar as considerações finais, que já passamos da hora. Arlindo, eu só queria deixar assim frisado, que talvez pode ser uma dúvida do irmão Serginho também, né? Porque a gente tem costume de falar que Deus não liga para aquilo que é certo ou errado, né? Só queria deixar falado que quando você fala assim, Deus não liga pro errado, então eu vou lá, posso fazer tudo que é errado, Deus não vai ligar para mim, né? Só que eu queria deixar falado que quando você entende a vontade de Deus, aquilo que você entendia como errado, que você entende como errado, às vezes na sua maneira, para você tá errado, mas para Deus está certo. Aqui vamos supor, hoje eu estou passando uma necessidade aqui e tal, eu preciso fazer isso, né? Só que você vai lá e fala assim, eu tenho dinheiro para comprar 2 pães, né? É o dinheiro que eu tenho. Aí eu saio, na hora que eu volto, eu pego ou encontro uma pessoa passando mais necessidade que eu. Puta, mas eu tenho 2 pães aqui, o que eu vou fazer, será, né? Puta, é só para mim, só pro meu filho, o que eu vou fazer? Você vai pegar, o que você vai fazer aqui? Você vai dar parte daquele pão, né, para aquela pessoa, e vai chegar na sua casa e falar assim, filho, eu tava passando ali na rua, vi aquela pessoa mais necessitada que a gente.
A gente tem uma casa aqui ainda. Aquela pessoa está na rua. Mas a gente está com um pão aqui, eu vou repartir aqui, esse pão aqui dá por hoje para nós. Então, a gente consegue dividir isso aqui ainda. Né? Então, às vezes a gente tem que olhar para isso, né, e deixar aquilo que Deus fala dentro de cada um, né, através do Espírito dele, né, sobressair a vontade da carne, né? Então, muitas vezes a gente tem que pegar aquilo para nós, olhar para dentro do nosso interior. Realmente, isso aqui é necessário? É necessário fazer isso? Se fosse Deus no meu lugar, ele faria o quê? Né? Então, é muito fácil, né, a gente pegar hoje e falar assim, eu tô com dificuldade nisso, naquilo, né? Igual eu mesmo, podia hoje estar reclamando da minha vida, né? Podia estar falando assim, Deus não liga para mim, né? Porque eu tenho câncer já há 20 anos, né? Só que, irmãos, se eu falar para você que esse câncer hoje não é nada. E na hora que cada vez que eu vou pro hospital, na hora que eu entro naquilo lá, eu olho pro lado e falo, meu Deus, aqui eu sou privilegiado. Porque tanta gente que está em cima de uma cama que hoje não tem condições de andar, falar, ouvir, e que sente dor a cada minuto, a cada segundo, eu falo, Deus só me abençoa. Deus me abençoou desde quando eu nasci, né? E hoje eu, posso mostrar isso que ele faz na minha vida. Porque realmente, eu que frequento aquele hospital lá, você vê cada doença que você nunca ouviu falar, e olha, você fala, tem coisas que pra gente é um absurdo, mas na verdade isso aí não é nem 0,01% do que aquilo que eu tenho hoje, né? Porque é muito difícil a gente olhar o nosso lado, é muito fácil, né? A gente olhar para nós e não olhar pro irmão lá que tá passando mais necessidade do que a gente. Então, eu sempre falo assim, né? É muito bom a gente ter esse compartilhamento aqui de ideias, de pensamentos, e cada um vai aprendendo um com o outro, né? Mas isso é muito bom. Eu dou graças a Deus aqui por ter esse privilégio aqui de estar participando com vocês, né? De estar ouvindo cada um aí e aprendendo, né? Porque se o irmão Serginho não estivesse aqui hoje, né? Como é que a gente teria entrado nesses assuntos, teria conversado sobre isso, né? Às vezes a gente teria em outro assunto que não estaria nada a ver, né? Mas a gente dá graças a Deus por ele estar aqui. E essa é a bênção, irmão Serginho. Você fazendo a diferença no pensamento de cada um de nós e nas nossas vidas. Amém, irmão Bruno. Muito obrigado pelas suas palavras. Quem que é o próximo, irmãos? Considerações finais. Eu vou agradecer também. Foi maravilhoso. Assunto maravilhoso, mais uma vez agradecendo a presença do irmão Serginho, que nos abençoou com esse assunto, que eu acho que é uma das prioridades, um assunto maravilhoso, né? Que é a base, né, do Filho de Deus, é a base. Mais uma vez agradecer e estamos à disposição do irmão para sempre que ele quiser conversar. E também parabenizar o Bruno aí, muito bom esse entendimento dele, essa força, essa bênção, essa sobressair a toda essa situação e mesmo assim sempre sendo um abençoador, né, e uma pessoa agradecida, né, que nem no meu caso. O que é a intercorrência que eu tive com o pedreiro aqui, diante daquelas pessoas que perderam casa, perderam tudo, não só a casa, mas também parentes, né? Então, assim, nós temos sempre, se a gente olhar, a gente está sendo abençoado o tempo todo.
e agradecer a presença de todos os irmãos, um bom domingo, e amanhã estamos juntos com a graça de Deus. Muito obrigados, irmão. Bom dia, bom trabalho para o irmão Serginho. Amém? Posso falar? Eu Amém. penso assim, o que eu aprendi é que a gente tem que mais agradecer a Deus do que pedi-lo, mais agradecer mesmo. Eu, às vezes, eu reclamo da minha vida, né? Mas essa semana, para mim, eu passei numa luta, né? Não foi fácil, mas tem hora que eu penso, eu tenho que dar graças a Deus, tenho que pensar o lado bom, porque eu tenho minha casa, entendeu? Eu não passo fome, não passo necessidade. Pior que você vê muita gente aí que é casada, que apanha do marido, não tem onde que morar, mora na rua, é isso que é o pior. Então a gente tem que sempre pensar o lado bom. Entendeu? Na Bíblia fala que Deus não prometeu paz, ele quer o quê? Que a gente anda com espada e oração, né? E sabedoria também. Só que a gente tem que ver mais o lado bom do que o lado ruim, porque problema todo mundo tem. Agora, se a pessoa ficar reclamando da vida, tudo não está satisfeito, tudo reclama, não vai adiantar nada, porque a gente tem que ver. Tem muitas pessoas precisando mais da gente, muita. Tem gente que vem. Eu moro no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Todo mundo que mora é brasileiro. Tem gente que vem do outro país, da África, passa por situação pior para morar aqui no Rio de Janeiro, Venezuela. Então, você vê que tem muitas pessoas que estão necessitadas mais do que a gente. Por isso que eu evito de reclamar. Quando eu reclamo, eu peço perdão a Deus. Amém, irmã Daniele. Muito obrigado pelas suas palavras. Próximo aí, irmão. Considerações finais. Deixa eu dar as minhas. Agradecer também a todos, tudo tremendo, sempre aprendendo, sempre crescendo. Sou muito grata nesse 1 ano aí do canal. Eu me faço parte disso, fico muito feliz porque eu faço parte disso. Sou fruto, né, desse canal. E Deus tem feito uma transformação maravilhosa na minha vida, na vida do meu esposo. Sou muito grata em ver os irmãos contando os testemunhos. Irmão Bruno aí falando com tanta paz, né? E com muitos passarinhos, com muita, talvez, desespero, né? Eu estou vendo ele falando aí com tanta paz e ainda gratidão. Então, a pessoa conseguir ter gratidão em meio ao caos, né? Faz toda a diferença. E, às vezes, a gente está no deserto, mas está com ar refrigerado no deserto, né? Deus está pondo para a gente não vê. Então, eu agradeço aos irmãos, eu amo vocês em Cristo Jesus, sabe? Vocês são a minha família, amo mesmo, de paixão. E desejar aí uma semana abençoada, já é abençoada, mas uma semana de muita sabedoria, né? Naquilo que a gente está falando. No domingo a gente aprende, na semana a gente pratica, né? Deus abençoe, um beijo, um abraço a cada um. Parabéns, Arlindo, sempre digo isso, muito obrigado por não desistir. Porque se você tivesse desistido na primeira luta, hoje não teria tanta gente sendo abençoadas e abençoadoras. A árvore, ela não dá fruto para ela mesma, né? Eu aprendi isso. Então, irmão Arlindo, gratidão, gratidão, gratidão por não ter desistido, por ter resistido, viu? Abraço, irmãos. Amém, irmã Elma. Um grande abraço e muito obrigado pelas palavras. Como sempre, a irmã Elma é bastante generosa com as palavras dela, né? Sempre abençoadora. Quem é o próximo aí, irmão? Pode falar, irmã Eu Donato. adentrando. Bom dia para todo mundo. Agradecendo aí o pessoal, né? Bom dia, irmã Elma, bom dia aí para todos. Gostaria de agradecer a todos que estiveram orando por mim. Eu já estou bem recuperada, estou melhor, graças a Deus. Maravilha de estudo, né? Irmão Serginho aí. Muito bom domingo. Um ótimo domingo aí para vocês. O Bruno falando aí. Eu também tenho muito para falar. Aliás, eu preciso ver o que eu vou falar, porque é tanta coisa para falar, eu preciso dar uma boa resumida para poder falar. Eu não sei como que eu vou falar, mas eu preciso falar, né? Eu sendo um testemunho vivo, eu tenho que ver como que eu vou falar. Eu sou um pouco tímida, mas ao mesmo tempo não sou nada tímida. Mas eu preciso ver como é que eu vou fazer para me contar o que eu tenho que contar.
Então, vamos ver. Mas é isso aí, é mais ou menos isso que o Bruno falou, tá? Nós somos abençoadores e, ao mesmo tempo, um testemunho vivo para abençoar aqueles que vierem, e a gente tem que estar com os braços abertos para abençoar mesmo. Amém? Um ótimo domingo para todos. Muito Amém, agora obrigado, vai minha eu. amada irmã Donata. Amém. Até segunda-feira. Amém. Quem é o próximo? Agora é minha vez. Deixa eu ver aqui se tá ligado. Tá ligado. Desejo a todos um ótimo domingo. Domingo iluminado, né? Por Deus. Conforme a irmã Donata diz aí. A irmã é muito iluminada, hein, irmã? E é isso aí. Vamos abençoar. Vamos já começar desde já com os nossos pensamentos já sempre seguindo o amor. Então que todos tenham um ótimo domingo, um começo de semana já pegando firme já em amor a Deus e nas nossas atitudes. É isso aí, irmãos. Graça e paz. Amém. Amém, irmão Ademir. Um grande abraço para você também, meu irmão. Próximo. É isso que eu ia te falar também. Eu estou gostando muito de estar com vocês, estar no canal de vocês. Eu viguamente, além de eu não ter participado, eu também entro no canal, entro no YouTube e tá me deixando ter mais calma, porque às vezes eu passo por uma luta na tribulação, né? Porque às vezes igual de financeira, essa pandemia. Quando eu entro no canal de vocês, nossa, eu me sinto calma. Me sinto paz. Não dá vontade nem de sair de casa, só ficar dentro de casa sem fazer nada, ouvir vocês falando. Falei, gente, que paz é essa? Então eu falo, dou graças a Deus, primeiramente ter conhecido vocês, né? E segundo, a pessoa ter me colocado, então tem mais o que agradecer. Amém, irmã Daniele. Irmã Daniele também sempre abençoando, né, irmã Daniele? Sempre com palavras abençoadoras. Mas é assim mesmo, irmã. Vamos ouvindo e aprendendo uns com os outros. Você também é uma bênção para nós. Você também traz aqui para nós a bênção de Deus. Porque na verdade, eu não gostava muito de ficar em casa, né? Às vezes, quando não tinha nada para fazer, eu ficava agoniada, que eu sou uma pessoa muito agitada. Eu sempre procurava alguma coisa para fazer. Ou às vezes eu ia na rua para distrair minha cabeça. Agora não, nada para fazer, eu já entro no canal de vocês, pronto. Não vontade nem de sair de casa mais. Mas fazer as coisas em casa tem que fazer, né? Para você ver, que é muito bom. O canal é nosso. Não é canal de vocês, é nosso canal, irmã. A senhora está dentro também, é nosso canal de bênção. Eu quase não gravo vídeo, nada. Para mim, eu falo de vocês. É nosso, então. É todo nosso, é tudo nosso. É a família, irmã. É a família que se abraça, a família que está junto. Muito obrigado, irmã, pelas suas palavras. Quem que é o próximo? Amém. Só agradecer a Deus, né? Gratidão, gratidão, gratidão imensa a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, que nós somos uma família, e é isso que Deus preserva, é isso que Deus quer, essa comunhão, esse amor, essa proximidade de um com o outro, mesmo longe fisicamente, mas estamos perto do coração, perto da nossa mente. Então, que Deus, né, nos capacita cada dia mais para estarmos juntos e agradecendo muito a Deus por tudo, tudo, tudo. Temos que ser gratos, meus irmãos, até nas dificuldades que a gente passa, a gente tem que agradecer a Deus, porque nós passamos por aquilo, nós não ficamos naquilo, nas dificuldades. Tanto na bênção como na dificuldade, a gente passa por aquilo. Então, temos que ser grato a Deus por tudo que Ele tem colocado na nossa mão, por tudo que a gente tem aprendido um com o outro aqui. E nós somos uma família em Cristo Jesus. Amém? É assim que somos abençoados e abençoador, irmão. Graça e paz a todos. Beijo. Semana abençoada. Muito bom. Beijo. Melhor domingo para a senhora aí. Tudo de bom. Faltou o irmão Paulo e
o Serginho. Bom dia, bom dia. Bom dia, irmão Paulo. Hoje, irmão Paulo, ó, superou, hein? Bateu o recorde hoje, irmão Paulo, graças a Deus. Só ouvindo, só ouvindo. É que eu estou trabalhando, né? Daí o barulho da máquina ali também atrapalha um pouco, né? Agora saí um pouco ali da facção para poder falar um pouquinho, né? Amém, irmão. Mas tudo de bom aí, a gente vai aprendendo a cada dia, né? Sempre tem uma ideia, né? Uma ideia diferente, sempre é bom, né? E eu não digo assim que a gente é o dono da verdade, ninguém é, né? E cada dia mais a gente vai crescendo, vai aprendendo, mas é muito interessante a gente não ter essa ideia aí de, né, que o próprio apóstolo Paulo fala, né, que muitos, né, naquela época lá tinha, isso não toque, não faça, não descumpre, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro, e esse não vai limitando muitas pessoas, né, e realmente não deixa o trabalhar de Deus, né, e é muito interessante isso aí, né, a gente viver, deixar o trabalhar de Deus na nossa vida, e assim a gente vai sendo direcionado, né, o amor vai fluindo dentro de nós, que nem aquela passagem que o irmão Arlindo colocou ali, né, dos sacerdotes lá desceram, né, e passaram de largo, os levitas também passaram de largo, mas aquele samaritano, né, que não tinha nada a ver com a história, ele até, de certa forma, era discriminado, né, pelos judeus, né, ali, né, que não tinham comunhão, né, os samaritanos, né, com eles, mas o que acontece? O sacerdote, ele tinha uma regra sobre ele, que ele não podia tocar, né, num corpo morto, e aquele homem, né, segundo a tradição, ele estava semi-morto. E o sacerdote pensou, vai que esse cara está morto, eu vou botar a mão nele. Então, o dogma da igreja afastou ele de ajudar aquela pessoa, né? O levita passou e disse, poxa, eu vou me incomodar, vou estar ajudando essa pessoa aí, sabe lá que, né, o que aconteceu, vou estar me envolvendo em alguma causa aí que pode me dar algum problema, né? Mas aquele samaritano, não, o samaritano não olhou para nada disso, não tinha, ele assumiu o compromisso e ajudou aquela pessoa. Então é isso, o apóstolo Paulo, ele podia dizer, não, eu sou um prisioneiro, vocês me prenderam, estão me levando preso, o que eu vou me incomodar? Que morra todo mundo, né? Então, mas não, ele se preocupou ali, agiu, né, em favor daquele povo ali, em favor dos soldados, em favor de todas as pessoas, intercedeu em favor daqueles prisioneiros também, né, tudo, e realmente foi um abençoador ali, todos se salvaram, e ainda teve mais outra benção seguida daquela ali, naquela ilha ali, né, também, muitas pessoas ali foram abençoadas também ali naquele local. Então, Deus tem um propósito em todas as ações, né, em todas as coisas que acontecem, Deus tem um propósito. A gente veja assim, no sentido da coisa, parecia que estava tudo errado, né? Parecia que não estava nada certo. Parecia que estava tudo errado. Tá caindo ali tudo. E muitas pessoas olham para esse assunto e pensam que aquele povo estava morrendo de fome porque não tinha comida. Mas tinha muita comida. Tu vê que eles lançaram muito trigo no mar, né? Para aliviar a carga, né? Tinha muita alimentação. Não, eles estavam sem comer, fazendo jejum para não morrer todo mundo. E o apóstolo Paulo disse, não, como, gente? Coma, a bênção já está aí, gente. Para de fazer sacrifício. Fazer sacrifício, se Deus já abençoou, já falou que está todo mundo salvo. Não, eu estava em jejum, fazendo jejum, sem comer, para ver se, né, se salvavam. E o apóstolo Paulo disse, não, pode comer, come, pro bem de vocês. Tem que se alimentar, gente. Para com essa churumela aí, para com esse negócio aí, ficar jejum, lamentação. Deus já afirmou que ninguém vai morrer e pronto, está acabado. Então é isso. Então a palavra de Deus, ela não é de uma forma, né, que a pessoa vai se fazer de coitadinho, né, se vestir de miserável, né, para Deus abençoar. Então era o que aquele povo estava fazendo. Pode ver que tinha muito alimento ali. Muitos, né, levam no pensamento, né, que eles estavam morrendo da fome lá no navio. Não, eles não estavam morrendo da fome. Tinha muito alimento. Eles estavam fazendo jejum mesmo, né, para... Então é isso, meus queridos. Bom final de domingo aí para todos, né? Aqueles que não é inscrito no canal, entenda isso. Se inscreve lá no canal, entenda isso. Vamos lá, né? Vou dar uma força. Eu quero chegar a 3 mil. Tá faltando só 40 pessoas aí para chegar a 3 mil.
Vamos lá, dá uma forcinha aí para mim aí, que eu quero ver se faço o canal aí crescer um pouquinho. Beleza, queridos? Graça e paz. Maravilha de palavra, irmão Paulo. Maravilha de entendimento. Graça e paz, irmão. Bom, Serginho, ficou com você agora. Pode, considerações finais. Mas eu agradeço a todos de coração aí, pela paciência de todos, né? Entendeu? A minha irmã Cileide tem dado grande força também, né? Porque parece que ela fala o que eu queria falar. Ela entende mais do que eu queria, do que eu mesmo sei dizer o que eu preciso, né? Também, para continuar sendo e aprendendo a ser esse abençoador. Ainda não aprendi, mas eu vou ser um abençoador ainda. Tô praticando devagar, né, irmão? Né, irmão Arlindo? Tá? Irmão Arlindo pode ser chamado de Jó, né? Ei, paciência, hein? Se tem a paciência, né, irmão querido? A irmã coisa conhece o irmão Arlindo, né? Miliano, né? Da paciência que ele tem com nós, pelo amor de Deus, é o Jó. Tá bom? Agradeço a todos, irmão Paulo, irmão Ademir Gregório, irmão Podeci, irmã Elma, essa irmã que entrou agora, Daniele, né? Irmã Donata. Falou um pouquinho, irmã Donata, né? Eu também preciso resumir aqui, né? Forte abraço com os dois braços a todos aí. Tchau, obrigado. Amém, meu irmão amado. Melhor dia para todos vocês, irmãos. Bom trabalho, irmão Serginho. Deus continua te abençoando cada dia mais. Bom trabalho, irmão Sérgio. Bom dia para todos vocês. Uma ótima semana para todos vocês. Obrigado, irmãos. Amo vocês. Tchau, Tchau para vocês. Até Ótimo domingo. Amém. Fica com Deus. Valeu. Valeu, gente linda, gente. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.